Chegou o dia e temos Resume Aí, Júlia. Não é um livro tão recente, mas ele é um livro maravilhoso e até super curioso, né? É o livro Pense como um Imperador. Quando eu peguei esse livro para ler, ele não tem muito perfil dos livros que eu gosto de ler, mas a leitura desse livro, né? Eu li um livro pequeno, foi uma leitura tão fluida, tão boa. E assim, esse livro mudou o meu jeito de pensar. Então, por causa disso, eu trouxe esse resumo aí desse livro, Pense como Imperador, para falar um pouco desse pensamento estoico, né? Esse livro foi um livro escrito pelo autor Donald Robertson e ele é um psicoterapeuta escocês. Então ele tem muito essa pegada, assim, um pouco sobre terapia comportamental, né, cognitivo-comportamental, que ele é o rei disso, ele estuda sobre isso, é o tipo de terapia que ele atua, e ele pegou como base, né, esse livro, né, falando sobre estoicismo, na verdade baseado num livro, né, de um grande imperador, que foi Marco Aurélio, e ele escreveu um livro, né, Meditações. O que era esse livro Meditações? O Marco Aurélio escreveu. Era como se fosse um diário pessoal dele, e ele imagina um imperador que escrevia um diário pessoal sem nenhum intuito que aquilo ali fosse publicado, falando sobre tudo, sobre as questões dele, inclusive sobre os defeitos dele, e entrou com esse pensamento estoico, que ele foi um dos últimos pensadores, né, grandes pensadores, que falou muito sobre o estoicismo. Júlia, pelo amor de Deus, esse livro parece ser um porre. Olha, calma. Ele foi um livro, né, que hoje mudou o meu jeito de pensar. Como gestora, como mãe, para minha vida, assim, sabe? Eu acho que simplifica muito o jeito que a gente pensa. Me dá um minuto, que eu tenho certeza que daqui a pouco você tá na internet correndo, clicando já para comprar esse livro, hein? Tenho certeza. Só mais um minutinho para você se apaixonar por esse livro. E se a gente pensar assim, o mal do século hoje é que a gente fica remoendo coisas na nossa vida que geram muita ansiedade na gente. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre aquilo. O que é um pensamento estoico? Tô mal, tô angustiado, tá ruim, tô com problema. Eu posso resolver? Está sobre o meu controle? Sim, posso. Então, ok, vamos lá. Mão na massa, vamos resolver. Isso não está sobre o meu controle? Eu não tenho o que fazer? Então, simplesmente, adeus. Ele tira isso do pensamento dele porque não está sob o controle dele. Então, isso é um pensamento estoico. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre como é interessante o sumário desse livro, como que ele aborda esse pensamento. Porque imagina, o Imperador, um livro muito antigo, né? São pensadores, são os filósofos que falam sobre esse estoicismo. Para trazer leveza para um livro tão antigo, ele traz muitos exemplos atuais, sabe? Por ele ser um psicoterapeuta, né? Ele traz muitas coisas para o nosso dia a dia que a gente pode mudar a nossa vida. Ele fala sobre a história do estoicismo, que é super legal e ele conta de um jeito super leve. Ele fala como falar com sabedoria. Isso é uma parte do livro que gera muito interesse, dá muito feedback positivo, né, pra gente poder melhorar, né, falar com um pouco mais de sabedoria, né, e aí passa muito aqui, né, já antecipando para vocês sobre a escuta ativa, como conseguir os próprios valores. Então, às vezes, as pessoas se perdem muito de quem elas são. Na verdade, há pouco tempo atrás, eu não sabia dizer. Se alguém falasse assim pra mim, Júlia, quais são os seus valores? Eu não sabia responder. Ele dá, assim, um passo a passo, como a gente descobrir o que é um valor pra gente, o que é um pilar, porque como que a gente pode se posicionar em relação aos outros, em relação ao mundo, em relação às questões do mundo, se a gente não sabe o que é importante pra gente, o que é um valor pra gente. Como dominar o desejo? Eu acho que essa geração hoje, nós estamos cada vez mais apegados assim a coisas imediatas, sabe? A desejo. Eu quero fazer isso agora. Eu vou me entupir disso, de um monte de doce, vou comer porque, sabe? A gente não sabe dizer não para uma coisa que é um desejo muito momentâneo, muito rápido e que em um minuto vai passar e que a gente vai carregar aquela dificuldade, né?
por muito tempo. Eu acho que esse autocontrole da gente saber entender o que a gente quer para nossa vida e o que é um desejo momentâneo. Eu acho que a gente tá muito vivendo esses desejos do momento. Ah, eu quero isso agora e dane-se. E aí não pensa. E aí a gente vai sofrendo as consequências dessa infantilidade, sabe? De querer ficar se mimando o tempo todo, de querer ficar toda hora fazendo tudo que a gente quer. E a gente não é uma criança mimada para não saber controlar os nossos desejos e pensar um pouco mais a longo prazo, o que a gente quer realmente para a nossa vida. O outro capítulo que ele fala, né, é como suportar a dor. Essa também é uma outra dificuldade que a gente tem. A gente tá com muita dificuldade de lidar com a dor, achando que a gente não suporta nada, sabe? E que qualquer dor é uma coisa que massacra a gente. E não é bem assim. Eu acho que em vários momentos da nossa vida é natural que a gente passe por momentos de dor e a gente tem que aprender a lidar com isso. A vida não é só coisa boa, felicidade. A dor faz parte. E ele fala de um jeito muito bom, com exemplos muito práticos, né, que ele vem pegando lá dessas meditações que o imperador Marco Aurélio escreveu no livro dele. Imagina lá atrás como ele fazia para suportar a dor, como que ele lidava com isso, como que ele organizava isso, para isso não virar uma opressão ou um momento de tristeza sem fim. As pessoas estão tendo muita dificuldade hoje também de lidar com a dor. Como renunciar ao medo? E as pessoas hoje em dia estão com muito medo de tudo. Todo mundo tem medo. E aí às vezes a gente fala assim, vai com medo mesmo. Então, eu acho que é um pouco por aí, sabe? Porque não tem situações onde a gente entra totalmente corajoso. E a pessoa que tem medo, ela não é covarde. Uma pessoa que tem medo, normalmente ela enfrenta aquela situação e vai com medo. Ou o medo é uma situação que a gente vai ali lidando. Não se engane. Então, uma pessoa que tem medo não quer dizer que ela não é corajosa. Porque eu tenho medo toda hora. E quando eu entro em novas situações, é natural que a gente tenha medo. Então, o que a gente precisa de fazer? Calcular os riscos e caminhar com aquela situação tentando controlar o medo. Quando eu li esse capítulo, né, eu tenho um filho, né, que na verdade está passando por um momento de criança, né, 10 anos, está passando por um momento de muito medo, tudo tem medo. Quando eu li esse capítulo, me ajudou muito a tentar fazer ele superar isso, sabe? A entender que como a gente pode enfrentar esse medo. Um exemplo, né, que eu aprendi lendo esse capítulo, tô lá com medo, não consigo ficar sozinho no quarto. Então, o que é esse medo, filho? Como que a gente pode tentar? Vamos botar uma música? Vamos fazer você pensar em outra coisa? É a gente aprender a lidar com os nossos medos, tentando fazer aquilo suportável, porque senão a gente vai ficando com tanto medo de tudo que a gente não vive. Aprender a controlar o nosso medo, enfrentá-lo, criar situações que dê um pouco de conforto a gente é muito importante. E como conquistar a raiva? E eu achei super interessante, né? Conquistar a raiva é no sentido de de você aprender a lidar com aquela raiva, porque às vezes quando, né, naquele momento que a gente tá com raiva, parece que tudo a gente solta, a gente agride, a gente faz coisas que a gente se arrepende muito, né? E conquistar a raiva no sentido de aprender a domar ela, sabe? Sabe aquele cavalo arredio, assim? Como que a gente vai conquistar aquilo ali e lidar com sabedoria, com instintos que são naturais nossos. Eu vou ler um pedacinho aqui que eu marquei aqui para vocês. Embora uma situação possa parecer assustadora, o que realmente importa na vida é como ele escolhe agir. Esse é a chave de um pensamento estoico. Que muitas coisas acontecem em volta da gente, mas o que determina é como a gente vai escolher agir. Se aquilo vai dominar a gente, ou se numa situação de desespero a gente vai gritar, ou se a gente vai se acalmar, ou se a gente vai resolver, ou se a gente vai chorar. Então, em todas as situações que são apresentadas do mundo pra gente, a única pergunta que um estoico vai te fazer é como você vai resolver agir. Porque não é o mundo que te domina, é você. Então, esse é o pensamento estoico, de que a gente precisa, assim, sabe, acalmar um pouco e, de repente, começar a pensar em dominar a gente.
e como a gente reage às coisas que acontecem a gente e como a gente pensa se, na verdade, isso gera muita ansiedade em querer resolver coisas que não estão no nosso domínio, né? Só quem pode mudar é o outro. Isso está sob seu controle, mudar uma atitude de uma pessoa, o jeito de uma outra pessoa. A gente está vivendo um momento onde a gente está muito inseguro. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Então, assim, organizar a cabeça no sentido, o que eu posso fazer em relação a toda a situação que está acontecendo no mundo. A mudança, né, começa exatamente na gente. Então não é ser apático, não é, ai, também não vou me importar com nada, não vou fazer nada. Não. O que você pode fazer? Se você acha que você tem força e que você consegue, ok, parabéns, e é isso aí. Mas se você fica só em casa, rodopiando, andando, meu Deus, eu não sei, esse país vai pra onde? O que vai acontecer? Meu Deus, aconteceu isso. Você pode resolver? Ah, Júlia, não consigo, então foca no que você consegue. Uma super dica de leitura, pense como um imperador, viu? Tenho certeza que você já tá aí no dedinho, ó, entrando na internet para comprar esse livro, não tá? Acertei!